Olá, hoje dia 5 de agosto de 2020, está começando aqui na Congregação São Lucas, mais uma noite de oração e você é muito bem-vindo, fique conosco, nos acompanhe e quem já tem assistido sabe como funciona, a gente faz uma leitura de um texto bíblico e faz alguns comentários a respeito do texto, não é um estudo bíblico propriamente dito, algo mais aprofundado, mas uma conversa a respeito do texto que nós lemos e depois nós apresentamos os pedidos de oração que são enviados ou fazemos uma oração de modo geral, mas também quero convidar você para que você tenha o hábito e a prática de orar em casa, com a sua família, por seus inimigos, porque é muito importante nós estarmos em comunhão com o nosso Pai Celestial. O texto que nós vamos ler, especialmente fala sobre os perigos de abandonar a fé. Você já pensou a respeito? Eu estou perguntando isso porque eu tenho visto pessoas às vezes que não estão nem aí para a sua vida de fé. Fazem pouco caso, acham muitas vezes que é a placa da igreja que salva. Então a ideia é a gente ler um texto e talvez esse é um dos textos que tem uma das advertências mais duras nesse sentido. E realmente faz a gente estremecer em nossas bases. Nós vamos ler um texto de Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12. E o texto diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos é a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso o que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. E já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram na ajuda que... Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos meus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência para os que ainda
para que assim recebam o que Deus prometeu. Interessante que essa parte, especialmente do texto de Hebreus, capítulo 5 e até o 6, versículo 12, né? Ele trata e dá uma das advertências mais severas em todo o Novo Testamento com relação aos que perdem a fé. Ao mesmo tempo, ele está certo que os cristãos hebreus têm as melhores bênçãos que vêm da salvação e que vão continuar com entusiasmo até o fim para receberem o que esperam. A vida cristã é uma caminhada que não para. Vamos em frente, diz o autor lá no versículo 1 e no versículo 3, né? No 1 e no 3 do capítulo 6, chamando a atenção para a importância das pessoas não perderem o foco. Facilmente nós nos deparamos com situações que fazem a gente achar que Deus não é justo, Deus não existe e assim por diante. Mas o texto está nos chamando a atenção para algo muito especial, o risco de nós abandonarmos a fé, da rejeição à mensagem de Cristo. Se nós olharmos num contexto geral, nós poderíamos dizer assim: a fé veio por meio do povo judeu, do povo de Israel. Aos que creram na mensagem de Cristo, a salvação que veio, que brota por meio da mensagem de Cristo, a estes, a vida eterna é garantida. Mas para aqueles que acham que isso é bobagem, assim como o povo achou que Jesus era um impostor, um mentiroso, que a mensagem dele não passava de um homem que queria enganar as pessoas, como assim hoje nós vemos pessoas mentindo, fazendo falsas promessas e assim por diante. E o escritor da carta aos Hebreus chama atenção para isso, do risco de perdermos a fé. Como é que está a nossa vida de fé? Quando eu me faço essa pergunta, eu vejo que eu poderia ser alguém que fosse mais ousado em pregar o Evangelho. Eu vejo que alguém que podia ter uma vida muito mais devota na palavra de Deus. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão em tempos de bonança e nem em tempos de pandemia. Mas também é bom saber que, ainda assim, a palavra de Deus, em tempos difíceis, ela sempre de novo vem ao nosso encontro, quer nos animar para que a gente não desista, para que a gente não se desespere. Pelo contrário, que a gente continue nessa caminhada. E aí você diz: pastor, mas eu não tenho forças. E eu quero convidar você para que a gente dê uma olhada pela própria passagem bíblica com relação às pessoas que perseveraram na fé até o fim e não desanimaram. Eu gosto muito desse texto que eu quero ler com vocês, exatamente porque ele nos aponta como é importante a gente não perder a esperança, não perdermos a fé. É importante que a gente diga assim: Deus, eu realmente estou aqui, eu dependo de Ti. Me ajuda, eu estou fraco. Meu coração, minha mente não estão mais sob o meu controle, na verdade nunca estiveram. Ou melhor, essas coisas às vezes na nossa mente ela toma rumos que faz com que a gente ache que tudo está errado. Até mesmo a palavra de Deus. E eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que vivem mornas na fé. Tem um texto lá de Apocalipse, quando João recebe uma revelação para as pessoas, para a igreja de Laodiceia, né? E lá Jesus dá a mensagem dizendo para as pessoas que viviam a fé sem intensidade, ou achavam que tanto faz, tanto fez, aos cristãos de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, Jesus dá uma advertência duríssima, dizendo:
mas porque não são apenas mornos, nem frios nem quentes, vão logo vomitá-los na minha boca. Deus não quer que a gente seja alguém que tanto faz, tanto fez, como se diz, vou na igreja só para batizar, para casar e no dia do meu sepultamento. E aí? Como fica a nossa vida? Não esqueça, a nossa eternidade é decidida neste mundo. E Deus quer que nós sejamos salvos. Ele nos dá essa mensagem. E a mensagem é o Evangelho. E o Evangelho se encontra na palavra de Deus. Se você não está na palavra de Deus, você não está na fé em Cristo. Se você nega a existência de Jesus como Senhor e Salvador, se você nega a palavra de Deus, meu amigo, tu está em maus lençóis. E infelizmente, você está agarrado com Satanás. E ele vai te levar para o inferno. E é por isso que a mensagem de Deus quer nos convidar para que a gente esteja em Cristo. Porque aí nós vamos estar junto de Deus por toda a eternidade nos céus. Mas agora, como eu havia dito, prometido, quero fazer uma leitura e pense com muito carinho nesses personagens bíblicos que foram fiéis do começo ao fim. Do começo da sua fé, gerada pela palavra, gerada por Deus e Espírito Santo, e mantida até o final, e hoje são herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. E é o mesmo Deus que quer salvar eu e você. O texto que eu quero ler é Hebreus capítulo 11, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam
que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, se quisessem ter uma oportunidade de voltar, mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celeste. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber de volta o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada.
andar de um lado para o outro vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andar como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque crer, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Interessante a gente se dar conta, a vida dos nossos antepassados bíblicos, que têm seus nomes registrados nas palavras bíblicas, não foi uma vida fácil, não foi uma vida de alegrias neste mundo, mas o sofrimento também lhes fez parte. E muitas vezes, alguns até cerrados ao meio por causa da fé, por não negarem a Deus e o seu amor. Como é bom a gente saber que os nossos antepassados sofreram tanto ou mais do que nós. Que Deus nos ajude para que a gente não perca a nossa fé. Pois como nós ouvimos lá no capítulo 6, um pouquinho antes, depois que se perde a fé, Jesus teria que morrer de novo para fazer algo tão extraordinário como se tivesse que morrer de novo para que a gente pudesse crer nele. E quem pensa que agradar a Deus é fazer coisinhas bonitas, ajudar os pobres, os necessitados, e aí Deus tem que me atender, não é assim. Vou lembrar um texto que você ouviu agora, talvez passou desapercebido. É o versículo 6, que diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Que Deus nos guarde para que a gente não perca a fé. Se você acha que tá bom assim, cuide. Cuide, porque o diabo, infelizmente, quer exatamente isso que a gente pensa. Que a gente acha que sem Deus tá bom, afinal de contas a vida toda foi assim. Não faça assim. Deixa Deus cuidar de ti. Deixa Ele cuidar das tuas feridas. Deixa Ele acariciar você, acalmar os teus medos, as tuas angústias. Deixa Ele te acalmar. Que belo exemplo de fé. Quisera também poder ter o privilégio de ter o nosso nome também no texto bíblico. Nós não vivemos naquele contexto. Mas em Cristo, o nosso nome está escrito no livro da vida que está lá no céu. O teu nome, que crê em Jesus, está lá. Que Deus nos guarde para que isso continue sendo verdadeiro. Amém. Obrigado por nos acompanhar nessa nossa conversa com relação aos textos bíblicos. Deixa eu só ver aqui se não tem algum outro pedido de oração. Tem um pedido da Dona Vera. Dona Vera Lemke, ela pede em favor dos nossos congregados, nossa família São Lucas, que é a congregação da qual você é convidado a sempre a participar das atividades, pela saúde, fortalecimento na fé nesses tempos difíceis, e não é fácil. Também quero orar pelo Gilberto, que está bastante debilitado por questões na coluna, imagino que tenha que fazer cirurgia, né? Também quero orar pelas pessoas que estão sem trabalho ou tiveram uma caída muito grande nos seus rendimentos. Também quero orar pelos nossos governantes, pedindo que Deus termine com esta pandemia. Queremos orar
pedindo fortalecimento na fé de todos nós. E depois, no primeiro momento, eu farei a oração e você também é convidado a uns 20 segundos, um pouquinho mais, a falar com Jesus em oração também. Tá legal? Vamos orar então? Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti em oração e clamamos por Tua ajuda e proteção. Pedimos ao Senhor Jesus que a Tua palavra continue sendo anunciada e que gere fé no coração de muitas pessoas. Livra-nos de nós perdermos a fé. Terrível seria para nós estarmos distantes de Ti, ó Deus, eternamente. Tenha compaixão das pessoas que ainda não creem. Não fechem-lhes os ouvidos e os olhos, permita-lhes que ouçam e vejam a Tua salvação com seus próprios olhos. E também te pedimos em favor das pessoas que fraquejam na fé e a vivem de modo leviano, para que revejam seus conceitos e possam viver autenticamente a sua vida de fé. Lembramos com carinho, ó Pai, toda a população do Líbano que chora pela perda dos seus, que neste momento o país sente-se abalado pela grande explosão de ontem, milhares de feridos, tantos outros mortos. Tenha misericórdia daquele povo, Pai. Também são teus filhos e te pertencem. Livra-nos de calamidades, infortúnios também em nossa nação. Também nós já passamos por situações tão difíceis. Te pedimos a tua bênção, a tua proteção. Ainda te pedimos, ó Pai, que em todo o tempo, aonde nós estivermos, possamos proclamar a tua salvação e que possamos, por meio do nosso testemunho, também mostrar que tu habitas em nosso coração e assim cativar mais e mais pessoas. Nós oramos, nós confiamos e que se faça a tua vontade em todos os nossos pedidos. Do mesmo modo, ainda oramos e clamamos em favor da nossa nação, pelas nossas autoridades civis e religiosas. Permita que as nossas autoridades tomem sempre as melhores decisões. Lembra com misericórdia da tua igreja cristã aqui no Brasil. Permita ao Senhor Jesus que todos desejem também fazer parte dela. Os que são contra ti neste momento, não os mate nem os condene, mas dê-lhes a oportunidade do arrependimento, de compreender como é importante viver para ti e abandonar os falsos deuses. Como é importante ter essa vida nova, para que também possam ser herdeiros da vida eterna. Que a tua palavra gere fé em todos os corações e que teu Santo Espírito mantenha essa fé. Senhor, pedimos em favor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Lembra de todos os pastores, das lideranças das congregações. Lembra da diretoria nacional, que sempre tem, todos nós temos tantos casos para lidar, tratar e resolver. Ser misericordioso para conosco. Dê-nos discernimento, que a tua palavra seja o motivo da nossa persistência, que a esperança e a fé que tu colocaste em nós por meio da pregação do Santo Evangelho permeie dia após dia. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus e clamamos em favor da congregação São Lucas. A Dona Vera lembra com muito carinho de toda a congregação, onde nós temos irmãos na fé que estão sofrendo duramente nestes momentos. Tanto crises emocionais, crises espirituais, também doença física. Sê bondoso para com todos, Pai. Dê-nos a oportunidade de reconhecer que em Ti nós temos toda ajuda e colocar pessoas que possam também nos ajudar. Tu bem sabes, ó Pai, com a intenção pela qual oro pelas pessoas, cada uma sabendo das suas necessidades e clamo em favor delas. Liberte-as, cure-as, para que elas sintam animadas e fortalecidas em Ti.
Permita que nós também possamos ter direcionamento e certeza de que não vale a pena abandonar o caminho da salvação. Renove as energias, as esperanças, assim nós oramos e em Ti nós confiamos. Ainda te pedimos em favor da saúde do Gilberto. Permita, Senhor Jesus, que ele encontre um bom acompanhamento médico e que se faça o melhor na vida deste teu servo. Cuide da família, da Marlise, do Jonathan, que acompanhe ele neste momento difícil. Senhor Jesus, ainda te pedimos, livra-nos da calamidade, do infortúnio, da pandemia. Curai toda a nação, o mundo inteiro. Tu bem podes, ó Pai, se Tu quiseres. Mas se for para que possamos reconhecer a Tua grandeza, o Teu infinito amor, faça-se também, por meio da pandemia, a Tua vontade, sob a Tua permissão. Senhor Deus, sabemos bem que Tu não és o culpado pela pandemia, mas ela também faz parte. Os vírus, todos eles fazem parte do momento da criação, que também todas as criaturas, por causa do pecado, agem de modo diferenciado, causando dor e tristeza umas às outras. Senhor Deus, ainda te pedimos em favor das pessoas que não têm trabalho. Permita que elas possam ter a oportunidade e a dignidade e a honra de ter seu sustento por meio do seu suor. Mas os que já têm e não conseguem alcançar a sua renda, permita que seja por meio de um novo trabalho ou melhores condições, assim possam ser renovados e cheios de esperança também nas questões do seu sustento. Cuida, ó Pai, também do pastor dessa congregação, para quem possa ser fiel, homem dedicado, consagrado. Perdoai-lhe seus pecados e lhe dê sempre uma nova esperança de continuar anunciando o Teu Evangelho e que suas palavras encontrem um coração animado e disposto a ser consolado. Nós também a Ti oramos e agradecemos pela recuperação da Dona Ana, a mãe da Priscila. Ainda te pedimos em favor da Ana, que está hospitalizada por causa da Covid. Pedimos, ó Pai, que Tu restabeleça a saúde de todas as pessoas que estão internadas, fragilizadas. Senhor Jesus, lembra com misericórdia da Tua igreja em Moçambique, que por conta de leis, situações delicadas, passa por sempre momentos turbulentos e bem difíceis. Dê-lhes a oportunidade, ó Pai, de ter o seu sustento, que cada servo Teu, de modo digno, também tenha o seu alimento diário. Nós assim oramos. E agora, Senhor Jesus, ouça-nos por amor de Ti mesmo, quando queremos falar contigo. Senhor Deus, sabemos bem que ainda nós temos muita coisa para falar contigo, mas estas que nós te trazemos é para que Tu sempre de novo nos ouça, nos instigue a falar contigo, nos coloque sempre de novo na Tua presença. Dê-nos a Tua disposição, Teu amor, Teu bom ânimo. Protegei, curai, livra-nos de calamidades, infortúnios, assim ainda recordamos. Dê-nos a Tua paz. Dê-nos o fortalecimento da fé. Aumente em nós o entendimento da Tua palavra, para que a gente realmente se alimente de conteúdo sólido e que nos dê forças para enfrentar todas as situações difíceis da nossa vida. E que venha a morte, que venham as tristezas, que venham os sofrimentos, que tudo isso possa acontecer, mas sabemos
que até mesmo a nossa vida, a nossa casa podem ser tirados. Mas a herança da vida eterna pela fé em Cristo Jesus, esta é verdadeira e para sempre. Assim nós confiamos, nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos orar em conjunto a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, agora, por último, queremos fazer em conjunto a oração da bênção, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Foi muito bom ter estado com vocês. Espero que as leituras não tenham assustado você, mas nos lembre que a nossa vida de fé é importante ser cuidada por meio da palavra de Deus, e que Deus e o Espírito Santo está do nosso lado nos defendendo, intercedendo por nós com palavras que nós não conseguimos pronunciar, mas intercedendo em meu e em teu favor. Deus te abençoe, te guarde. Nos acompanhe no próximo sábado às 20 horas. Sábado às 18 horas, nosso culto. Também pelo Facebook, também pelo YouTube. Você é nosso convidado. E logo depois do culto, nós teremos um momento de Santa Ceia para todo aquele cristão que conhece as doutrinas conforme ensinado dentro da Igreja Luterana e crê nas palavras dado e derramado em favor de vós. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato, estou à vossa disposição. Abração! Jirayanga,
Jira yanga ni Yesu. Omarenga jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Omarenga jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Omarenga jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Kristu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Omarenga jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Omarenga jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Baba. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Kristu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga ni Baba. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Meu caminho é Jesus. Jira yanga ni Yesu. Meu caminho é Jesus. Ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu. Jira yanga. Jira yanga ine. Jira yanga. Jira yanga ni Yesu.
Jira yanga ni Yesu. Baba yanga jira yanga